Olá, este é o podcast Pontos de Encontro. Por vezes parece que vivemos num mundo de ilhas, mas nós acreditamos no poder das pontes. Neste podcast, mergulhamos em temas que despertam motivação, trazem clareza e nos conectam com pessoas e propósitos que fazem a diferença. Se estão prontos para expandir os vossos horizontes e construir novos caminhos, juntem-se a nós. Pontos de Encontro, a voz de projetos que fazem uma diferença positiva. A Manuela sempre teve um impacto em mim maravilhoso desde que nos conhecíamos Eu e fico muito bebíamos o feliz por café, isso. Era o café. né? Bebíamos um Sopas de café. no Sopas de Café. O título escolhemos, saltou-me este título e concordou comigo, que é Ousadia e Arte, porque eu reconheço que é uma mulher ousada e que desbravou caminhos que eram A difíceis na altura. a vida assim o permitiu. Exatamente. É uma mulher resiliente, Sou, professora, fui. empreendedora e Também. artista. É uma pintora. A Manuela, a sua vida começou numa aldeia pequena, Exatamente. Boteiro da Cabeça, na Zona Oeste, no seio de uma família de agricultores. Exatamente. Mas desde cedo, Agricultores pobres. agricultores pobres. Sim, Porque havia agricultores ricos. ricos. Claro. Mas desde cedo a Manuela sentiu que aquilo era pequeno demais para si, não é? Não me sentia enquadrada naquele meio, naquela terra. Sentia-me inquieta, não sabia onde pertencia. Nunca fui. Socializava com os colegas da escola e isso, aquelas brincadeiras dos recreios, mas nunca me integrei assim muito. Não. E depois, na adolescência, menos ainda, comecei a ficar mais retraída, gostava muito era de ler. Era uma ótima aluna, segundo eu sei. Fui sempre uma boa aluna. As professoras, inclusive, quando havia realmente pais com posses, indicavam para nas férias eu dar explicações aos miúdos. E isso ajudava um bocadinho também o orçamento, porque o dinheiro não era para mim, era para a casa, não é? Tinha mais 2 irmãos pequenos. E foi assim, até que por volta dos meus, sei lá, se calhar 16 anos, ah, Percebeu-se que à sua volta, naquela comunidade, eu sabia que havia muito analfabetismo, claro, isso sabia. Mas um tio por afinidade, precisava tirar, não precisava de emigrar, aquilo. Ou tirar a carta, os irmãos é que precisavam de emigrar. E então lembraram-se de que eu talvez lhes pudesse dar aulas. muito bem. E de facto reuniram depois um grupo com o apoio do chefe lá da aldeia, que era uma pessoa excepcional, e na casa de jantar da minha mãe é que passou a ser a sala de aula. A sala de aula. Com quadro, com o mapa de Portugal, com Portugal. tudo isso, como Ok. manda a lei. E Aqueles então, mapas antigos ainda com exa as baguetes de madeira. exatamente, exatamente. Com as serras, com os rios, essas Sim, coisas sim. todas, as linhas férreas. Hum, e eu encantada porque eu adorava ensinar. Era a minha paixão, era essa, não tinha meios para seguir os estudos. Tive inclusive uma professora que me quis levar para a casa dela para que eu continuasse os estudos, a minha mãe não autorizou. Acho que era da Malveira essa senhora. E pronto, ficou essa ânsia e essa necessidade De conhecimento de e de partilhar conhecer. conhecimento. Exatamente. Foi muito interessante, formou-se ali um grupo de homens, coitados, que trabalhavam o dia todo e chegavam cansados, claro, mas... e a luz era Petromax, Pois, não havia eletricidade. eram os Mas candeeiros a petróleo, é, não é? Ou mesmo não, Petromax. era o Era mesmo Petromax mesmo, Petromax. foi esse tal meu primo, que levou o quadro, que providenciou isso tudo. Providenciou. E como chefe da terra, de vez em quando passava por lá
porque é claro, eu era uma garota ali rodeada de homens, todos mais velhos do que eu, não é? E então havia ali o respeitinho necessário e o esforço deles também, claro. E pronto, e a primeira, o primeiro grupo foi a Torres fazer exame da quarta classe e Incrível. graças a Deus todos ficaram bem. De maneira que logo nasceu outro grupo. E graças à Manuela, que os conduziu, Sim, sim, eles também com força de vontade, mas a sim, Manuela, exatamente. para eles, foi É interessante que muito havia lá importante. um jovem, pouco mais velho do que eu, e tinha o péssimo hábito, quando via ao quadro fazer algo, alguma conta que era Sim, necessário sim, sim. fazer, chegava ao quadro e espreguiçava-se. E eu ficava aterrorizada. Não me faças uma coisa dessas. Porque pensava eu, ele vai para o exame e faz a Faz mesma isto. coisa. Não é que ficou essa marca em mim. E lembro-me que eu fui assistir à prova oral e ele chega ao quadro e vi o braço esticado, mas foi para. Olha, Portanto, aquilo era quase um instinto, não é? e pronto, e correu bem realmente. Fiquei muito feliz. Ah, E continuou ainda vários anos. nessa altura pagavam 30 escudos por mês cada um. Muito bem, muito bem. Depois surgiu outro ano, outro exame, e eu trabalhava de dia num armazém de vinhos que lá existia, fazer rotulagem, o que fosse necessário, com Claro. outras mulheres, mulheres e raparigas da minha idade. Até que um dia eu estava no cais, que era bastante alto, dava para a linha férrea, porque nesse tempo os barris de vinho iam para a Iam África, para a África e seriam carregados ali, sim, e comboio. eu descuidei-me e caí em uns 2 metros de altura e fiz uma entorse muito grave neste pé. Então a empresa mandou-me para Lisboa para a Tranquilidade. Meu pai veio comigo e, e já estava a decorrer então o segundo curso. Nesse segundo curso existia uma senhora que ia fazer ainda a terceira classe. Incrível. Ela era comerciante e pronto, necessitava muito de aprender contas. Claro. De modo que, na tranquilidade, sim senhor, trataram, mas disseram que eu tinha que lá ficar para fazer o tratamento diariamente. O seu pai não achou graça nenhuma. Claro, mas foi à procura ali perto de uma pensãozinha. Eu sei que a tranquilidade ficava numa rua que não me lembro o nome, depois era a Rua dos Fanqueiros e depois abaixo era a Rua dos Douradores. Foi aí que meu Sim. pai encontrou uma pensão. Falou com a senhora da pensão e lá fiquei eu. Essa pensão albergava mais pessoas nas minhas condições, Claro. de estarem sinistradas, e também jovens trabalhadores. E um desses jovens trabalhadores era o Armando. Tinha eu nessa altura 17 anos e ele tinha 19. E ele estava lá hospedado com o irmão porque trabalhavam na pintura da construção civil em Lisboa. E agora eu faço um parênteses. Armando, que mais tarde virá a ser o seu marido, o seu companheiro de Exatamente, vida. exatamente, Conheceu nessa altura. exatamente. Só que nessa altura não. Não, claro. Conversávamos, eu preocupada porque tinha os homens para Para preparar para preparar para exame, ir. ele muito surpreendido, porque eu, uma garota, e ele nessa altura tinha a terceira classe, portanto veja só como as coisas são. E a evolução, Se não calhar é, foi dele. aí que foi o clique, talvez, e eu lembro-me que uma das palavras que realmente fez o clique, e falávamos nisso depois mais tarde, foi eu falar em complexos. E eram os nossos complexos e os complexos aritméticos. Fiz-lhe depois a explicação de como era. Bom, entretanto, acabou-se o tratamento e eu vim embora. Vim para casa e, passado uma semana, recebo uma carta dele. A minha mãe logo. Como é que ele descobriu a morada? Pô, a senhora senhora da tinha pensão. lá, pois, exatamente. E então a minha mãe logo de quem é essa carta e eu, muito espertinha, disse: é da Dona Arminda, a senhora da pensão. Mas era do Armando. E então deitei-se fora, não sei o que mais. E eu tirei o número de telefone da pensão, porque nem isso tinha levado, não é? Sim, claro. E realmente queimei a carta. Guardei o número. Ora bem, continuei com os cursos dos adultos. Voltou em casa, não é? Claro, fiquei em Continuou, sim. casa.
E mais uma vez correu tudo bem, até essa senhora que fez a terceira classe ficou muito feliz porque Claro. conseguiu ter um diplomazinho, não é? Aqueles homens, muitos deles foram para a França, outros tiraram carta de condução. E uma das vezes em que eu vinha do armazém onde trabalhava para vir para casa almoçar, havia sobranceira à estrada um casarão de uma prima minha, uma prima direita do meu pai, que era das pessoas mais ricas lá da terra, e ela chama-me oh Manuela, lá da varanda, ela falava assim, oh Manuela, cá. Eu ia logo. Eu ia logo, claro. E ela disse: Olha, arranjei-te um emprego em Lisboa. E de conta-me: Olha, ela recebia sempre o jornal, está aqui um externato a pedir uma professora ou uma ajudante. Eu telefonei para lá e contei-lhe o teu percurso e estão muito interessados em ti. E eu disse: mas a minha mãe não me vai deixar. Mas ela convenceu ou não convenceu? E ela disse: deixa, porque eu vou falar com ela. Onde que fomos? Depois, sei lá, passado um dia ou dois, não faço ideia, fomos então ao tal colégio. Era Que um, era? era um externato feminino Sim. que ficava perto da Rua da Junqueira, perto da antiga, como é que se chama? Feira das Indústrias, Sim. que era Sim, para aí sim, perto, pois. sim. Externato do Rio E era o Seco, externato não do é? Rio Seco, Sim. que ficava também perto da Voz do Operário, Sim, ficava para naquela aí, zona, pois. sim. E então, era um externato feminino, não muito grande, acho que o máximo seriam 60 crianças, não me recordo agora. E, claro, adorei, aquilo parecia realmente um convento, mas adorei justamente o corredor cheio de plantas maravilhosas, plantas exóticas, tudo verde. Adorei. E adorei o facto de poder evoluir. Exatamente. E era interna, não E podia era sair, interna, era professora exatamente. interna. Era eu. Algumas almoçavam lá, porque levavam almoço, mas outras iam almoçar a casa e depois saíam às 5 da tarde. Começávamos às 9 da manhã e às 5 da tarde saía. Tudo batinha branca, não é? Claro, antigamente, debaixo do Pois, joelho, de preferência. pois, com muita Sim, disciplina, muito queridas. E eu no meu país das maravilhas. claro. Sua grande paixão, não é? A Exatamente. educação. E então, E era excelente. Tanto mais que depois a própria direção reconheceu isso, não sim, é? exatamente, e principalmente os inspectores escolares que apareciam de surpresa. E havia uma senhora inspetora, que não me recordo agora o nome, que aparecia, não é? E ia verificar os cadernos e ficava a assistir à aula. De modo que eu era de facto muito caprichosa, porque dava caligrafia aos miúdos. Eu fazia os traços no quadro e depois fazia aquela caligrafia estilo inglês. É o cursivo inglês mesmo. Exatamente. Ahm, para as crianças realmente copiarem, naqueles cadernos de 2 linhas. Sim. Ah, e, e até realmente que foram aperfeiçoando, depois já tinham os cadernos normais. E conforme fosse o texto, apanhava lá qualquer coisinha do texto, desenhava no quadro, para elas também desenharem nos cadernos. É incrível, não é? A junção das duas, Exatamente. do ensino, de gostar de Pois, ensinar exatamente. e a arte que já germinava na altura, Exatamente. não é? Sem eu sequer pensar Sim. nisso, não é? E então os cadernos eram realmente sempre impecáveis. Creio que a inspetora se impressionava com isso, não é? Ah, e pronto, e por ali estive realmente 7 anos, era já eu que fazia as inscrições e as mensalidades e essas coisas. Além de dar aulas, Além de portanto, dar fazia a parte aulas, administrativa. exatamente. Muito E bom. depois comecei a estudar também, mas como eu não tinha autorização de estudar Fora. fora, tinha uma explicadora. Muito bem. Ia lá ao colégio. Portanto, depois das horas das crianças saírem, tinha um montão sempre de cadernos para corrigir Claro. e também as minhas aulas. Mas foi sempre aquilo de uma maneira muito leve e muito gratificante, porque eu tinha aquela ânsia de Ânsia de aprender. aprender e de saber, não é? Exatamente.
De modo que, olha, inclusive, conheci muito bem a mãe da São José Lapa, Sim. que era a Dona Palmira Não. Palmira Lapa, Pá, que sim. ia lá dar, Palmeira Bastos era a outra pois, senhora, que ia sim. lá dar canto coral às crianças e o Engraçado. colégio tinha o piano e dávamos-nos muito bem. A São José, a irmã, a Fernanda Lapa, chegou a ir lá, já era uma senhorita, e a São José era uma garota aí dos seus 14 ou 15 anos, cuja mãe depois a obrigava a ir estudar comigo, com medo que ela não fosse estudar devidamente. Era interessante. De modo que, o que é que eu tirei desse espaço de tempo? Tirei a cultura pela qual eu ansiava, Exatamente. que era conhecer museus, conhecer galerias de arte. Foi mesmo o clique, foi na Galeria Nacional de Belas Artes. Quando eu começo a ver aquelas obras magníficas, eu ficava ali a querer mais e mais. Ficou completamente Fiquei assoberbada, não apaixonada é? mesmo, E sim, apaixonada, porque era aquilo que eu queria mesmo sim. estudar, E isso na Sociedade de Belas Artes. na Sociedade Nacional de Belas Artes. De modo que, entretanto, nunca mais soube do Armando. Pois. Pois, eu não sei se disse que quando cheguei ao colégio, telefonei para a pensão e dei o número de telefone do colégio. Pois, não tinha referido, mas eu Pois, sabia. exatamente. Sim. E pronto, era o telefone fixo, nunca Nunca mais ninguém soube. sim. Soube mais tarde que ele realmente telefonou para lá a dizer que ia para Angola. As funcionárias não me disseram, porque era proibido lá entrar homens ou Claro, rapazes, claro, enfim. claro. Eu mesmo, quando ia à rua, porque precisava de algum material escolar, ia sempre uma funcionária comigo. Consigo, sim, É. claro. Era Era um normal convento, nesses um tempos, convento. era um convento, sim. Mas que proporcionou isso, Sim, proporcionou ir a museus, ir a salas de sim, porque exposições. o dono do colégio era militar, era da Marinha, e vivia com uma irmã que era uma senhora de idade, solteira. De maneira que íamos sempre visitar esses espaços, inclusive leilões de arte. Hum, Exatamente. Era mesmo um mundo novo, não era? Um mundo completamente. Não há comparação sequer. Para além de poder ter acesso a literatura que nunca tinha tido, não é? Claro, claro. Ah, Sempre leu muito. como? Sempre leu muito. E sempre li muito. Entretanto, isto dando um salto quântico, Um dia, um dia estou na secretaria, o telefone toca, 7 anos depois, 7 anos depois, sim. e ao atender conheci logo a voz do Armando. Porque ele tinha um sotaque especial lá de Fátima, que eu achava engraçado, talvez por isso é que eu reconheci Aquela a zona voz. oeste e de Orem tem É, realmente é. um sotaque diferente. Todas aquelas Pois, regiões pois, têm, mas sim. os torrienses, Têm, todos imenso, temos. sim. E então fiquei encantadíssima, não é? Mas como ele não podia ir lá, Pois não a podia ir visitar, obviamente, não é? eu então com ele combinámos um encontro nos restauradores, nem me lembro, Ousadia. acho que no Paládio, Essa é a sua a parte da da ousadia. ousadia. Dei conhecimento que precisava de comprar material escolar, já ia sozinha, porque eu já podia andar na rua sozinha. E encontrámos. E estava em agronomia. Muito Para bem. que eu fiquei com uma felicidade imensa, não só passei a gostar mais dele, claro, Claro, obviamente. de admirá-lo, a admirá-lo, a nesse admirá-lo, nesse exatamente. aspecto. Então, e depois, o que é que aconteceu? E depois, os encontros eram assim, mais esporádicos. Eu tinha uma tia que vivia em Alvalade, e então eu dizia que ia visitar a minha tia, e é claro, Está claro. íamos nos encontrar. Malandra! E pronto, o tempo foi assim passando. Ele vivia num quarto alugado no Príncipe Real, e começou a dizer que era um disparate, andarmos assim às escondidas e não sei quê. E havia no Príncipe Real uma casa de freiras que alugava quartos a jovens trabalhadoras. E ele teve a ousadia de ir lá falar. Foi ele mesmo Foi que foi lá. ele é que lá foi. E depois comunicou-me. E eu não faço mais nada, eu não sou de fazer as coisas com muita antecipação, sou muito. ah, um bocado irrefletida, sou instantânea, emotiva, exatamente.
E então pego nas minhas coisinhas, não estava lá ninguém da direção, e estávamos de férias, Ok. pois. Arruma as suas coisas Pega nas todas coisinhas, chama um táxi e vou embora. e não avisou ninguém. Ninguém. Devo ter ido à secretaria tirar o meu ordenado, deixar um vale e dizer o que tinha feito. Olha, já agora levei aqui isto que é Exatamente, meu. o meu ordenado, e pronto. E encontrámos-nos depois, então, no Príncipe Real. As freiras foram de uma simpatia extraordinária também. E então eu estava a pagar lá o quarto, ele também noutro sítio, mas também a pagar. E eu comecei a pensar, bem, eu tenho que arranjar trabalho, não é? E fui fazer um curso de datilografia. Fiz o curso de datilografia, porque nessa altura ele estava a fazer o curso dele, de agronomia, mas a trabalhar na Caixa Geral de Depósitos, Muito bem. no Calhariz. Sim, Portanto, era só descer a Rua da Rosa, pois, exatamente. e eu É vinha pertinho. sempre à tarde ter com ele à Rua da Rosa. Ainda me lembro de depois, no regresso, havia aquelas carvoarias Sim. e que vendiam os borriés, caracolinhos, Os caracolinhos, os sim, caracolinhos sim. naqueles pacotes de... E então iam a Íamos para aí beliscar. fora a comer os caracolinhos. E depois namorávamos lá debaixo daquela imensa árvore do Príncipe Real, que tem Sim, banco toda à volta, que é- acho que ainda existe. existe. Pois, É considerado património já. pois, exatamente. Aquela borracheira gigante. É, É uma coisa impressionante. é verdade. Linda. Continua E linda. então ele ia. Então, namoravam debaixo dessa árvore, que ainda existe. Pois, exatamente. Ah, claro que partilhei o quarto lá nas Freiras com 3 moças, já mais desenvoltas do que eu, claro, raparigas que já trabalhavam. E então as freiras apreciavam muito porque eu vestia muito à freira, As quase. freiras da casa Da da casa residência, do onde estava. exatamente, da residência Que para onde eu era fui. mais certinha e as outras eram Pois, mais ousadinhas. elas eram modernas, usavam decotes, mangas à cava, essas coisas que se Os que usavam. usavam na Mini altura, saia, tudo isso, não é? claro. Eu não. De facto, nunca usei mini saia na minha vida, até porque Não? tinha. Não, até Nem porque em tinha. Angola, nem em Moçambique. Nada, Desculpe. nada, nada, nada. Nem Hum, calças, calças só em Moçambique. ok. Sim, cá nessa época calças também era complicado, Pois, sim. pouco se via. Então, eu acompanhava-as à saída, elas iam com o casaquinho colocado, Sim. tiravam o casaquinho e eu depois trazia-o para o Ah, quarto. elas iam de casaquinho para as Elas iam freiras não pois, porque eu de incomodarem. manga à cava, pois, para Muito não bem. ralharem com elas. E depois eu sabia o horário delas regressarem, da varanda via, atirava-lhes. Atiravas o que. Lindo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Depois de acabar o curso de datilografia, ia consultando realmente os jornais, não é? Claro. E vi que também seria necessário estenografia. Ok. E fui também fazer estenografia, Fotografia. mas não acabei. Sim. Não acabei porque, entretanto, foram aparecendo ofertas de emprego. Mas nesse entretanto, Mas nesse entretanto surge uma mudança de vida grande também. exatamente, nesse entretanto, o Armando diz: Mas é um disparate estares a pagar um guarda, eu a pagar outro, e vamos E a boa nos, da Manuela, e vamos nos contra juntar. todas as convenções e mais algumas, Não, qual ó, convenções? convenções, Eu tinha exatamente. já 24 anos. Claro. De modo que ele é que tratou disso, arranjou realmente uma parte de casa em Campo Lido, Sim. e que era só um quarto e uma salinha, tinha uma porta independente, E e depois o resto, casa sim, de banho, cozinha, claro, tudo era isso era normal. comum. Mas há uma altura muito perto dessa em que decidem ir para a África outra vez. Mas não, isso já foi depois de casado, já foi depois de já estarmos a viver há Juntos. algum tempo. Ok. Não. Pronto, aí foi o nosso princípio, e eu concorri a vários empregos, claro. Só que ele, machista como era, eu Ah, passava em todos, mas ele era não aceito e ele dizia que não. não dizia que não. Entretanto, fiquei grávida da minha primeira filha. E houve um concurso público do Ministério das Finanças, Sim, que já não me lembro qual era o cargo, pronto, era sim, mas um concurso. sim. E eu fui, claro. E começou a Então trabalhar. vejo uma multidão de gente, e umas a falar que tinha o curso assim, outras o curso assado.
e que eles já sabiam muito bem quem colocar, porque tinham lá já funcionárias deles que precisavam Dessa vaga. dessa vaga e tá, mas eu não me deixei impressionar. Muito bem. Eu era perfeccionista, tinha que fazer uma prova escrita e outra datilografada. E eu sabia que a minha caligrafia era impecável. Excelente. Pois. Sei que fiz nas calmas uma boa prova, datilografada também. E fiquei a aguardar o resultado, acho que éramos algumas 700 pessoas. Passado algum tempo, então vem Temos sorte. o resultado e Sim, eu fiquei em quarto lugar e colocada logo na sede. muito bem. Qual 700 pessoas à espera? Qual? É, E então, claro, fui sim. assumir o cargo. O meu marido, meu companheiro, Não achou graça. nem pensar, então estás grávida e depois a criança, e como é que é, e tá, porque ele era um ciumento terrível e não me podia partilhar com ninguém. Não. E é engraçado que eu fui assumir o cargo, saiu no Diário Da da República. República e depois tive que ir lá desistir. Também, infelizmente, nessa altura faleceu-me o meu irmão do meio, com 18 anos, com um acidente de moto. Uhum. Eu estava de luto e estava mesmo muito, muito triste. Lembro-me da minha figura, já tinha barriguinha, mas encobria, Claro. e a roupa preta e isso tudo, e tive que ir lá demitir-me dizendo que tinha que ir cuidar da minha mãe por causa Claro. do acidente. Tive Claro. que ir mentir, não é? E pronto. E agora vamos um E bocadinho. depois, o Armando, pronto, íamos, ele gostava de estudar no Paládio, que é um Sim, célebre café nos Sim. restauradores. Eu ia também, porque também continuava a querer estudar, mas ele, como explicador de matemática, ele era muito bom Uhum. e não dava porque Chocavam-se. zangava-se, eu ficava ofendida e pronto. Minha querida, Eu fazia, quer chegar às artes. fazer, Nós daqui a pois, bocadinho. exatamente. Sim. E então, ele, na parte, portanto, era um curso muito completo em que tinha a parte de patologia. E para ele decorar os bichinhos, Essa eu é linda. desenhava-os no Os livro bichinhos dele, para ele decorar os nomes e para fazer qual para era ele os decorar a bichinhos. figura e o nome, pois. Desenhava eu, então, Os as bichinhos. bicharocos, as cochonilhas e mais não Sim, sei o sim, quê. sim, sim, sim. Lindo, lindo. E pronto, fomos assim uns companheiros. Até que eu estou a chegar ao fim do tempo de ter a criança, e para essa história do solnado, ele foi para Évora fazer os exames finais. Sim. E eu fui para a terra, para a casa da minha mãe, para ter a criança. Criança que depois nasceu no Bom Barral, na maternidade. Ah, No Bom Barral, sim, nasceu no Bom no Barral. Bom Barral, mas isso eu não percebi nada. Muito bem. Pronto, foi o primeiro parto, depois foi uma surpresa, eu não Depois, claro, sabia. não sabia Pronto, sequer ao que se ia, não é? O primeiro parte nunca se sabe ao que se não vai. se sabe nada, exatamente. E correu bem, claro. Foi a maior criança que eu tive, grande, Grande, pesado. sim. Eu esperava que fosse um rapaz, isto nós queremos sempre agradar aos maridos, não é? Mas há maridos que gostam de Pois é, raparigas. sim, gostava. Pois, Eu é que exatamente. achava, já tinha Sim, escolhido o sim, nome e sim. tudo, era Armando também, Pronto, pronto. pronto, ok. Como foi uma menina, foi Maria Armanda, que é o nome Quando é dela. que se dá a possibilidade de voltarem à África? Então, depois, com a criança nascida, ainda estive uns tempos em casa da minha mãe para cuidar de Claro, mim e essas sim, ao coisas. resguardo, como se chama. Exatamente. E entretanto ele arranjou outro local para vivermos, mas no Dá Fundo. Uhum. Dá Fundo, ao pé de Algés, Algés, sim. exatamente. Porque ele gostava muito de pescar E aí fazia as e duas coisas. então, exatamente. De modo que então aí ele começou a pensar que tínhamos que ser, que ficou apaixonado por África, apesar da guerra. E então tinha esperança de poder voltar para Angola. Claro. Mas o concurso veio Angola e Moçambique, ele concorreu aos dois, E foi Moçambique. mas foi Moçambique que veio primeiro. E pronto, E foram para Moçambique. fomos então legalizar a nossa situação Sim, no Registro Civil de Oeiras, claro. e a menina até foi lá registada também.
E seguiram para e Moçambique. fomos para Moçambique. Eu vou parecer um bocadinho aborrecida, Não, cortar não. um bocadinho, porque eu quero é mesmo. Agora, da ousadia, nós já falámos tudo, porque esta mulher é uma ousada, ainda bem. Mas quero chegar às artes. Nasceu-me depois a segunda filha em Lourenço Marques, e eu em casa só. Depois fomos transferidos para Tete, já eu ia grávida do meu filho, nasceu o meu filho em Tete, em plena guerra, bem dura, porque Tete era o ponto quente da guerra. Sim. E depois daí fomos para uma pensão, E voltaram para Portugal quando? provisoriamente, e conhecemos lá um diretor escolar. Muito bem. E o meu marido ia ser transferido para a Angónia, que é a fronteira com Malawi, Sim. e tinham falta de uma professora. E ele E colocou-me aí lá. vai a Manuela. Aí vai a Manuela, Muito pois. bem. E pronto, lá fui com as minhas criancinhas todas. Sim, 5 filhos ao todo, agora, não é? Depois, Pois, sim, e nessa altura até que ainda se não. dá depois a independência. Sim. Lembro-me perfeitamente o que estava a fazer quando se deu cá o 25 de Abril. É incrível. O meu marido, portanto, era um chefe de uma zona agrícola imensa. Claro. Formou muitos agricultores indígenas. Sim. E tínhamos também, nessa altura, formou muitos agricultores indígenas. E como é E que eu também chego? tinha uma machamba. E tínhamos vossa. uma machamba, exatamente. Machamba é uma quinta. Exatamente, é um terreno, É um de terreno. agricultura, Sim, onde fazíamos milho e batata. sim. Entretanto, eu já era. Quando eu estava ainda a dar aulas na escola oficial, eu sabia que estava interina, era um pé dentro e outro fora, não é? Claro. E então abri o concurso do Registro Civil e Notariado para aspirante. E eu concorri logo. Pois está claro. Concorri, fiz o exame e fiquei logo. De maneira que fui aspirante do Registro Civil, gostei muito. Em notariado registrei muita gente, esfiei brigadas com a minha assinatura e o selo em branco para os bilhetes de identidade. Surge a seguir, porque a sua vida é uma aventura sempre. Depois surge então o 25 de Abril. E? E eu estava na minha cozinha, com o rádio, tínhamos um rádio potente, Sim. Não havia televisão. Claro. Estava a debulhar, vejam só, a separar cabeças de alhos. Sim. Para semear. Dávamos eu e as crianças e um rapazinho que ajudava a tomar conta das crianças. Sim. Que era o... Eu vou Não me lembro o nome. só fazer o filme andar um bocadinho para a frente, Tá bem. Manuela, porque eu quero chegar... Avançamos até que se deu a independência. E que tiveram que vir. Não. Ficaram lá até Ficámos 70 ainda 2 anos Sim. Com o novo regime. Sim. Porque precisavam de quadros. E ficaram Falaram lá. com o meu marido e o nosso objetivo era mesmo ficar em lá, Moçambique. sim. E ficámos. Entretanto, a guerra civil intensifica-se. Temos que andar um bocadinho mais. Agora mais, avançando mais. Vir para Portugal. Viemos então para Portugal, com 5 crianças pequeninas, porque Exatamente. entretanto foram nascendo, não é? Fui para Fátima, para a terra do meu marido, para a casa da minha sogra, Sim. que é a Toguia, que pertence a Orém. E ali estivemos, pronto, o tempo que foi necessário. E foram uns empreendedores, fizeram uma empresa incrível. Depois dali viemos então para... O meu marido não quis continuar como funcionário. Sim. Demitiu-se, reformou-se. E então o meu pai deu-nos uma terrinha. Temos 5 minutos e eu quero chegar às suas Exatamente. Pronto. E então fomos trabalhar por conta própria em agricultura, que era o ramo dele, e aviários. Primeiro foi Muito aviários. bem. E que correu de Perus, otimamente. correram muito bem. Claro. Que nos deu depois possibilidade de ir comprando terras. Exatamente. E onde fizemos então estufas e pronto, e também tomate de regadio para a indústria, sim. etc. Entretanto, há um 25 de Abril de 97, em que o meu marido realmente estamos a jogar conversa fora no café. Eu disse, olha, quero ir para casa para ouvir noticiário. Portanto, aí às 8 da noite viemos embora. Já cá? Já cá, já no ateiro da cabeça. Então, eu lembro-me que estava a ler as seleções do Reader Digest e a ouvir as notícias.
e ele pega no telefone para ligar para a filha mais velha que estava casada em Caldas. E como pai galinha que era, quando desligou, disse: se sentia a voz da miúda chorosa, é melhor irmos lá. Sim. E eu disse: não, nem penses, nem nem tu vais, nem eu vou. No entanto, sem dizer nada a ninguém, No entanto, ele pega no blusão e nas chaves do carro E e foi. eu só lhe disse: vais para o café novamente. E ele não me respondeu. sim, E ia realmente a caminho de Caldas quando se deu um entrou acidente na autoestrada, que ainda não estava Sim. devidamente, e teve então um brutal acidente. Foi realmente o fim dele. Para si, Para foi mim, horrível. foi horrível, claro, foi muito complicado. Teve que passar por um processo muito transformador, foi à Muitas, procura de respostas, mas abriu-lhe um novo caminho. exatamente. Que Fui, é- foi, fui a Torres Vedras, peguei no carro, fui a Torres Vedras e fui a uma casa que vendia materiais de pintura. Sim. Comprei uma tela, comprei tintas e perguntei ao rapazinho como é que se Como é que se fazia. pinta? Sim. Lá me deu E umas. começou aí, mas foi procurar. Eu quero mesmo falar Exato. desta parte. Depois, como eu comecei a pintar em casa Sim. à minha maneira e a desenhar, uma das minhas filhas, que é professora de biologia, comentou com uma colega da Madeira Torres que eu gostava muito de pintar. Essa senhora estava integrada num curso em Rotring que estava a dar e inscreveu-me. Muito bem. Pronto, eu passei a ir e foi aí então a minha realização de ver ao vivo como se pintava. Aliás, foi aprender a técnica, de As várias técnicas todas, com um professor de que eu achei muito carvão, engraçado, super perfeccionista, muito chato, muito, mas muito mas perfeccionista, mostrava não é? tudo, Mostrava exatamente, tudo. era incrível. E então há um grupo de amigas, eu vou-me antecipar um E bocadinho, depois eu, então, com umas um grupo de amigas, amigos, conseguimos trazê-lo para para Torres, um espaço que o espaço que alugaram alugámos, e fizeram um é, ateliê. e fizemos nós o ateliê e o senhor vinha então ao fim de semana e lá estávamos nós intensivamente. E, entretanto, o que eu sei também e que quero mesmo referir é que faz várias exposições Sim, depois, pelo país, sim. faz exposições até itinerantes, a Sim. Câmara de Primeiro Tábua, fiz realmente a primeira exposição que eu fiz, e eu já pintava era África, África, África. África. Aliás, as suas telas refletem a África, É. principalmente as A mulheres. mulher, Em que diz exatamente. que, e como já temos muito pouco tempo, quero muito que se foque nas suas telas e nas histórias que elas têm. Porque para mim cada tela conta uma história. Exatamente. Porque ou no olhar da mulher, Por exemplo, esta tela que tem aqui ao lado. é uma mãe expectante. Expectante. Tenho lá uma outra que é uma mãe resignada. Sei lá, tenho uma grande que não tirámos foto, porque não estava na sala, a minha filha andou para lá a mexer. Não faz mal, mas muitas telas E vão tenho aparecer. uma grande, realmente daí de 1,10 m por 80, em que tenho as vendedeiras de rua, Sim. com os frutos, mas com as crianças às costas. Como uns pais. Exatamente. Como agora as novas mães usam. Exatamente. Que é a maneira mais E fácil de tenho uma transportar. outra que ali era no mercado, e uma outra também grande, que não se fotografou, que era a contadora de histórias. São então duas senhoras negras e uma menina loirinha. Porquê? Porque as minhas crianças eram capazes de sair da nossa mesa para ir comer com o Com as pessoal, outras com as pessoas, pessoas, claro, exatamente. claro. E Mas então, não é só de mulheres que gosta. Gosta não, também flores. E agora pode esticar o braço. A minha paixão, E agora a minha pode... paixão São são as flores. Porque tive a felicidade de ter uma avó que era uma jardineira, era uma mulher incrível, cultivava o jardim e eu andava sempre a acompanhá-la, sempre, sempre. E eu, em pequenita, já o meu pai me tinha arranjado também um terreno, um pedaço de terreno, e eu cultivava cravos. Incrível. E depois fazia experiências para poder ter cravos listados. Sim. Cheguei a fazer enxertias em couves. Incrível. Mas pronto, as suas flores, têm As minhas imensas flores. Também pintem aguarela, essa não é aguarela. Esta é acrílico. É acrílico. Mas as flores, tenho muitas pintadas em acrílico, mas desde que fiquei então com este problema nos joelhos, que não posso estar em pé,
que eu gosto é de telas grandes para me Pois, exprimir à exatamente, pois vontade, está claro. mas já não consigo, então passei a dedicar-me à aguarela em que estou sentadinha, e foi justamente no Covid que mais pintei a aguarela. Exatamente. E que foi E muito frutuoso esse seu foi trabalho. muito, foi Pintou, muito, pintou, foi muito pintou, pintou. agradável. Pintei muitas aguarelas, vendi muitas aguarelas, porque as pessoas também não tinham. Lá está, foi também quando eu comprei o computador, liguei-me ao Facebook justamente a publicar os meus Exatamente, trabalhos, claro. liguei-me a um grupo que é o grupo de 65 anos para cima, e então foi uma senhora até desse grupo que me comprou 7 aguarelas para um apartamento que ia mobilar em Coimbra. E Maravilhoso. depois fui vendendo para diversas pessoas. Claro. E E pronto. portanto, E todos os dias continuo a pintar, exceto quando eu estou com depressão, porque eu tenho uma depressão crónica. sim. E quando está chuva e nevoeiro, eu vou completamente abaixo e não tenho E energia para. permite-se Sim, perceber que não, tem que ficar não ali. vou, porque já tenho tentado e o trabalho depois vai Não. para o lixo. Ainda bem que não é muitas vezes, que não são muitas vezes, Para mim é o sol. é o sol Sol e é a minha estas cores bateria. maravilhosas. Portanto, apesar de ter vivido momentos muito trágicos, porque Muito não difíceis. falámos, não vamos falar em Muito pormenor, mas difíceis, também muito perde um difíceis. filho entretanto, Claro. em que precisou de parar para se reerguer e confessa que a arte a salvou. Sim, foi. As tintas, a envolvência com as tintas, até hoje, ainda hoje. Porque depois partiu o meu marido, 7 anos depois partiu o meu filho com um Sim, ataque cardíaco. exatamente. E se não fosse essa. Também tinha umas bases, porque andei a fazer cursos de autoconhecimento, Sim, portanto já tinha uma outra visão da ainda morte bem. Mas a arte, e da vida. Mas as foram as tintas, tintas sim. é que me deram essa força. Eu pintava noite adentro, eu ficava toda a noite a pintar. Se pudesse, vai poder, porque eu vou-lhe pedir, deixar um conselho, uma frase para quem nos vai ver e ouvir, o que é que diria? Já fiz um vídeo, porque cheguei a pertencer a um grupo de pintores que eu não conhecia e fui convidada para o grupo, e que partilhava vídeos. E então pediu que eu fizesse um vídeo, porque eu mandava para lá também fotos dos meus trabalhos. E o conselho que eu dei e continuo a dar é que as pessoas, mesmo não sabendo, tentem envolver-se com as tintas, ou com flores, ou com coisas que lhes dê cor. Tenham cores nas paredes. Saiam de casa, vão ver as flores, vão ver os campos. E, se possível, pintar com técnica ou sem técnica, agarrem-se às tintas e comecem a trabalhar, porque é um bem tão grande para a nossa alma, que foi isso que me salvou de maiores depressões. Muito obrigada, Manela. É linda e maravilhosa, é uma mulher Sou fantástica. tagarela. Ah, é lindo, lindo, lindo. Sou muito tagarela. Pois, porque também tem uma história de vida riquíssima, uma história de vida de desafio, de ousadia, de História ultrapassar. de vida que dá muitas histórias. Exatamente. E por isso, a determinada altura, eu queria muito apanhar esta coisa da arte, mas correu muito bem. Consegui. E assim concluímos mais uma travessia no Pontos de Encontro. Obrigada por caminharem connosco. As pontes que construímos hoje são o caminho que percorreremos amanhã. Se este episódio vos inspirou, compartilhem com alguém e sigam-nos nas redes sociais preparando-se para o nosso próximo encontro. Até já!